Toda matéria comum no universo é composta de blocos de construção básicos, que são as partículas fundamentais. Algumas dessas partículas estão mostradas nessa animação, que vai desde o muito pequeno, a escala de Planck, até o muito grande, que é a escala do universo observável nos dias de hoje. A primeira tela dessa animação mostra alguns objetos: o corpo humano, uma minhoca gigante, uma bola, um repolho. No canto inferior direito, nós temos uma informação que será relevante para as próximas aulas, que é a ordem de grandeza. A ordem de grandeza desses objetos é de 10 elevado a 0. Vejamos então outras ordens de grandeza, primeiramente indo para o muito pequeno. Olhem sempre as ordens de grandeza: 10 a menos 2, uma formiga 10 a menos 3, o óvulo humano 10 a menos 4, o DNA 10 a menos 8, 10 a menos 9, o angstrom 10 a menos 10, que são os átomos de hidrogênio e hélio, ordem de grandeza picômetro, 10 a menos 15 os núcleos, o próton e o nêutron 10 a menos 15, alguns bósons, que são partículas elementares, os quarks up-down, quark estranho, quark charme, os neutrinos, o quark bottom, top quark, e acima de 10 a menos 30, e a escala de Planck 10 a menos 35. Agora vamos para o muito grande. Uma parada na escala humana novamente, 10 a 0, que é igual a 1. E agora, um Boeing 10 a 2, Torre Eiffel 10 a 3, a maratona 10 a 4, alguns estados 10 a 6, planetas satélites 10 a 7, o Sol 10 a 9, algumas outras estrelas na escala de 10 a 10, algumas nebulosas 10 a 14, e outras estruturas galácticas e outras estruturas do espaço. Até que vamos chegar no universo observável, aquilo que nossos telescópios conseguem observar no mundo moderno. As ordens de grandeza ou ordens de magnitude são relevantes na física para trabalharmos com números muito pequenos ou muito grandes, e servem para nos fornecer algumas estimativas de algumas estruturas. Como exemplo, considere 1 grama de água, que contém esse número enorme de moléculas. Veja que é difícil a leitura desse número, que podemos escrever de uma forma mais compacta em potências de 10, que seria igual a 334.278 vezes 10 elevado a 17 moléculas. Ou ainda, numa notação científica, 3,34278 vezes 10 elevado a 22 moléculas. A estrutura desse número é bem conhecida na matemática e na informática. O primeiro número, que vem antes do sinal de multiplicação, é a mantissa. E a mantissa será um número entre 1 e 10. Então, 3,34278 vezes 10 elevado a 22. O 22 é o que chamamos da potência de 10. Quer dizer, é o 10 elevado a uma potência. Então, repetindo, na notação científica, a mantissa é um número entre 1 e 10.
Eu quero mostrar para vocês algumas regras para trabalhar com ordens de grandeza ou magnitude. A ordem de grandeza do número n é, por definição, a potência 10 elevado a nzinho próxima desse número n. Aqui existe uma tabela. Para sabermos como utilizá-la, considere o número n igual a 180. N é um número entre 30 e 300, então a ordem de grandeza será 10 elevado ao quadrado, ou seja, a potência de 10 é igual a 2. Um segundo número, 680. 680 está entre 300 e 3000. Logo, a potência de 10 do número 680 é 10 ao cubo. Ou seja, 10 ao cubo é o número mais próximo de 180. 10 ao quadrado é o número mais próximo de 180. Acontece que pode ser difícil utilizar essa tabela. Vejamos o seguinte: 35.000. Qual será a ordem de grandeza desse número? Veja que a tabela vai somente até 3.000. A próxima linha da tabela seria n maior que 3.000 e menor que 30.000. Mas existe um meio mais interessante para a determinação das ordens de grandeza. Exemplo 1. 3 minutos são n igual a 180 segundos, que podem ser escritos como 1,8 vezes 10 ao quadrado. Veja que 10 ao quadrado é igual a 100, vezes 1,8, recuperamos o 180. A mantissa é 1,8 e deve ser arredondada para 1, pois 1,8 é um número entre 0,3 e 3, que é igual a 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é igual a 1. E, portanto, a ordem de magnitude de 180 segundos é igual a 1 vezes 10 ao quadrado, que é igual a 10 ao quadrado, que é a resposta que nós tivemos para o número 180. Um segundo exemplo, o número 680, que pode ser escrito como 6,8 vezes 10 ao quadrado. Veja que 6,8 é a mantissa e 10 ao quadrado é a potência de 10. 10 ao quadrado é 100 vezes 6,8 igual a 600. A mantissa 6,8 é arredondada para 10. Por quê? Porque na nossa tabela 6,8 é um número entre 3 e 30. Então, 10 elevado a 1 é igual a 10. E, portanto, a ordem de magnitude será 10 vezes 10 ao quadrado, que é 10 ao cubo, que é essencialmente a nossa ordem de grandeza para 680. Você terá a chance de praticar essa aproximação em ordens de grandeza. Vamos fazer mais um exemplo? Já sabemos o raio da Terra e sua ordem de grandeza, 10 elevado a 7 metros. A massa da Terra aproximadamente igual a 10 a 25 kg. Eu quero comparar agora a Terra com o planeta Vênus. O raio de Vênus, 6,05 vezes 10 a sexta, que a ordem de grandeza do raio de Vênus é aproximadamente igual a 10 a 7 metros. A massa de Vênus, 4,87 vezes 10 a 24 kg. 4,87 é aproximadamente igual a 10 elevado a 1, que é igual a 10 vezes 10 a 24, igual a 10 a 25. Então, a massa de Vênus é aproximadamente igual a 10 elevado a 25 kg. Terra e Vênus têm aproximadamente as mesmas ordens de grandeza para o raio e para a massa. E a mesma coisa para o volume. O volume de Vênus é aproximadamente igual ao volume da Terra. E isso é aparentemente razoável quando observamos as figuras em escala, a Terra e Vênus. Vamos ver agora como as ordens de grandeza são úteis para que tenhamos uma ideia da estrutura dos objetos, ou uma ideia de como esses objetos podem ser comparados. Então, as ordens de grandezas físicas são comparáveis conforme as suas escalas, conforme as suas ordens de grandeza. Veja nessa figura, eu tenho uma escala do Sol e os planetas que o orbitam, desde Júpiter até Plutão. Veja o tamanho da Terra. Então, qual será a ordem de grandeza da Terra e qual será a ordem de grandeza do Sol? Eu busquei no nosso livro-texto e encontrei que o raio da Terra é de 6,64 vezes 10 a sexta metros. Veja que 6,64 é um número entre 3 e 10. Então, é a mesma coisa que 10 elevado a 1.
10 elevado a 1 vezes 10 a sexta é 10 elevado a 7. Eu posso dizer que a ordem de grandeza do raio da Terra é aproximadamente 10 elevado a 7 metros. A massa da Terra, tabelada, 5,97 vezes 10 a 24 kg. 5,97 é 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é igual a 10, vezes 10 elevado a 24, 10 elevado a 25. Então, a ordem de grandeza da massa da Terra, 10 elevado a 25 kg. Vejamos agora o Sol. O raio do Sol, 6,05 vezes 10 a 8. 6,05 é aproximadamente igual a 10. 10 vezes 10 oitava é igual a 10 a 9. Então, a ordem de grandeza do raio do Sol é de 10 elevado a 9 metros. A massa do Sol é 1,99 vezes 10 a 30 kg. 1,99 é aproximadamente igual a 10 elevado a 0, que é igual a 1. 1 vezes 10 a 30 é igual a 10 a 30. A ordem de grandeza da massa do Sol é de aproximadamente 10 elevado a 30. Então veja como as ordens de grandeza se comparam. A ordem de grandeza do raio da Terra, 10 a 7, e do raio do Sol, 10 a 9. Posso dizer que o raio do Sol é aproximadamente igual a 100 vezes o raio da Terra. A massa do Sol é aproximadamente igual a 10 a quinta vezes a massa da Terra. Por que isso? Porque a massa do Sol é 10 a 30 e a massa da Terra 10 a 25. A diferença é 10 a quinta. O volume do Sol é aproximadamente igual a 10 a sexta do volume da Terra. É essa grandeza do volume que está explicitada nessa figura, nessa escala. Então veja que o volume do Sol é uma ordem de grandeza de 10 a sexta do volume da Terra. É por isso que a Terra pode ser tratada como uma partícula, e em alguns cálculos se comparada ao Sol, porque sua ordem de grandeza é muito pequena quando comparada à ordem de grandeza do Sol. Essas questões de ordens de grandeza podem parecer um pouco estranhas e soltas nessa aula, mas é porque ainda não começamos a resolver exercícios de física. Para motivá-los, gostaria de falar sobre Richard Feynman, um famoso cientista nascido em 1918 e falecido em 1988. Richard Feynman foi prêmio Nobel em Física pela eletrodinâmica quântica. E na palestra proferida por ele em 1959, quando recebeu o prêmio Nobel, ele intitulou sua palestra como Há mais espaço lá embaixo. Ele disse o seguinte: o que quero falar é sobre o problema de manipular e controlar coisas em escala atômica. Tão logo eu menciono isto, as pessoas me falam sobre miniaturização e o quanto ela tem progredido nos dias de hoje. Elas contam-me sobre motores elétricos com o tamanho de uma unha do seu dedo mindinho. E que há um dispositivo no mercado, dizem elas, com o qual pode-se escrever o Pai Nosso na cabeça de um alfinete. Mas isso não é nada. É o passo mais primitivo e hesitante na direção que eu pretendo discutir. É um novo mundo surpreendentemente pequeno. Então veja que o Feynman, em 1959, ele já vislumbrava o ser humano manipulando escalas além do imaginável. Hoje nós vivemos na escala da nanotecnologia, uma escala de 10 elevado a menos 9 metros. E o Richard Feynman já pensava nessas questões já em 1959. No ano 2000, quando olharem para esta época, elas se perguntarão por que só no ano de 1960 que alguém começou a se movimentar seriamente nessa direção. O Feynman é tido como o pai da computação quântica. Se vocês desejarem, eu recomendo a leitura do livro Feynman Lectures on Computation. É um livro bastante interessante, onde ele dá os primeiros insights para a computação quântica. Provavelmente vocês já viram alguém escrever o Pai Nosso num grão de arroz, mas provavelmente não viram alguém capaz de lê-lo, sem uma lupa. Essa tamanha de escala no mundo subatômico e a quantidade de informações que lá podem ser escritas e lidas é tão relevante que a IBM já vem manipulando átomos para guardar informações. A animação mostra a manipulação de átomos de carbono em uma superfície de cobre. Cada esfera que forma a imagem é um átomo. O nome desse filme é Um Garoto e Seu Átomo e foi disponibilizado pela IBM em seus laboratórios de pesquisa. Saiba que hoje são necessários 1 milhão de átomos
para armazenar 1 bit de dados. E isso ocupa um volume extremamente relevante nas memórias de computadores e nos discos rígidos, mesmo nos SSDs. No futuro, quantos átomos são necessários para armazenar de forma confiável 1 bit de informação magnética? A IBM provou que gosta de inovar e inventou um novo conceito de curta-metragem. Os cientistas da companhia americana criaram o menor curta-metragem do mundo, mas não em duração, e sim em massa. A empresa de computação desenvolveu uma animação feita a partir do movimento de átomos ampliados em 100 milhões de vezes. O filme, chamado O Menino e Seu Átomo, conta uma historinha, mas o que os pesquisadores da IBM quiseram realmente mostrar é que podem expandir a capacidade de armazenamento de dados com a técnica. Para mover as partículas, os produtores usaram uma agulha afiadíssima e um microscópio especial que rendeu a seus inventores um prêmio Nobel. Com a incrível ferramenta, o laboratório de pesquisas da IBM se tornou um dos poucos lugares do mundo onde átomos podem ser manuseados com tanta precisão. É oficial! O livro dos recordes Guinness já certificou a animação como o menor filme em stop motion do mundo.